Olá, Rafael. Eu me chamo Matthew e este relato aconteceu com a minha família e eu. Quando morávamos no Kentucky, a nossa casa dava para os fundos de um parque florestal. O ano era aproximadamente 2007. A minha família e eu acabamos de nos mudar de volta para a nossa pequena cidade natal, no interior daquele estado. Eu e os meus irmãos passávamos os primeiros dias jogando jogos pela casa, enquanto passávamos o tempo na nossa nova casa. A casa era muito bonita, em um bairro muito bom, numa região de floresta, e não havia nada de alarmante naquela casa. De qualquer forma, uma noite, eu com 13 anos, o meu irmão mais velho com 15, decidimos que seria divertido brincar de polícia e ladrão. As minhas duas irmãs mais novas, a Sarah, de 11 anos, e a Stephanie, de 16, prontamente se juntaram a nós quando as convidamos para brincar. Decidimos que em uma árvore que ficava no fundo da floresta seria a cela onde o ladrão ficaria detido. As regras eram simples. Pegue todos os ladrões para vencer, mas os ladrões livres podem desbloquear a cela da prisão e libertar todos os ladrões capturados. A brincadeira estava muito divertida. O meu irmão decidiu ser o policial para que pudesse nos agredir ao nos encontrar. Ele fechou os olhos e começou a contar. A minha irmã e eu agarramos a nossa irmã mais nova e corremos para dentro da floresta para encontrar um lugar para nos esconder. Encontramos um lugar para escondê-la e era embaixo de um barranco que por cima ficava um gramado e não dava para ver direito o barranco quem estivesse lá em cima. Então, explicamos a ela para ficar lá e não sair, a menos que fôssemos pegos. E nesse caso, ela teria que correr para a cela da prisão e nos libertar. Como eu disse, a cela da prisão era uma árvore no meio da floresta. E depois de esconder a nanica, fugimos para nos esconder também. Infelizmente, eu fui o primeiro a ser preso. O meu irmão me bateu como qualquer bom policial faria. E assim ele me jogou na prisão. Em seguida, foi a minha irmã de 11 anos. E a nossa única chance de escapar estava nas mãos de uma criança de 6 anos. Eu e a minha irmã nos sentamos ali nas raízes e sombras daquela grande árvore, ouvindo a natureza e esperando que em breve ouviríamos a minha irmã mais nova correndo ao nosso encontro para nos libertar. Aproximadamente 5 minutos se passaram e ainda estávamos encarcerados. Comecei a perder a esperança em nossa liberdade. Afastei-me da árvore e algo chamou a minha atenção. Eu lembro-me de ter sentido um choque percorrer o meu corpo e a minha mente me dizendo para não olhar. E parte de mim desejava que eu não tivesse olhado. Demorei alguns segundos para me convencer de que não era nada e olhar para o que quer que seja que me chamou a atenção. Eu olhei para a linha de árvores logo atrás de mim e imediatamente eu fui tomado pelo medo. Pairando no canto superior da clareira, perto de uma mata, estava a silhueta de uma criatura humanoide com a boca escorrendo sangue. Os meus olhos não acreditaram no que viram. A coisa estava com um cão decapitado em uma das mãos e ele devorava aquele animal infeliz e o mastigava fazendo um som de galho de árvore se quebrando. E quando a coisa percebeu que eu estava olhando para ele, ele jogou o animal para o mato e ficou me encarando. Mas o rosto dessa entidade era de um cachorro e o seu corpo parecia de um homem com uns 2 metros de tamanho.
Os seus olhos eram amarelos e afundados em seu crânio, e a sua boca estava ligeiramente aberta, e a coisa parecia rosnar para mim. Sem saber o que diabos fazer, eu lentamente virei a cabeça na direção da minha irmã e tentei não entrar em pânico. Eu tentei o meu melhor para agir normalmente, para não assustá-la. Nesse ponto, a minha irmã também estava olhando incrédula para aquela coisa. Porém, ela não tinha dito uma única palavra por uns bons 30 segundos. Eu lentamente virei a minha cabeça em sua direção e ela estava olhando para o canto superior do descampado, onde eu tinha visto o lobisomem. E a fera continuava ali, apenas nos encarando. O meu coração afundou na boca do estômago e senti a minha garganta apertar. Eu olhei para ela e tudo o que eu pude dizer foi: "Stephanie, você vê isso?" Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas pequenos soluços e resmungos. Incapaz de falar, ela balançou a cabeça para cima e para baixo, indicando que ela estava olhando para a fera. A coisa deu um urro e nós dois começamos a gritar por ajuda. Então corremos dali e a fera veio muito veloz atrás de nós. A minha irmã tropeçou e foi ao chão. A criatura então a pegou com a boca pelo sapato e foi arrastando para dentro da mata. Eu voltei até a minha irmã e comecei a socar e a chutar a fera, tentando o meu melhor para derrubar a maldita coisa e fazer aquilo soltar a minha irmã. Eu ouvi o meu irmão correndo em nossa direção para nos ajudar, e a minha mãe estava bem atrás dele com um pau na mão. Mas infelizmente, a fera fugiu, arrastando a minha irmã para o mato. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por 7 dias pela floresta. Porém, não achou nenhum sinal da minha irmã de apenas 11 anos. Provavelmente aquele lobisomem a levou e a matou. A minha mãe entrou em depressão e a única coisa que ela queria era que nós mudássemos daquele lugar. O meu pai se negava a mudar dali até encontrar a minha irmã, e devido a isso, ele fazia longas caçadas noturnas na mata em busca dela e também da fera que a levou. Então, um certo dia, o nosso vizinho, vendo que o meu pai ia todo dia para a mata em busca de pistas, ele resolveu ajudar o meu pai a vasculhar a área. Na verdade, foi o meu pai que o chamou. Dizia ele para o vizinho que precisaria de ajuda para mapear o local que ele já havia procurado. E o nosso vizinho, muito gente boa, foi com o meu pai. A partir daqui, eu continuarei o relato com as palavras do meu pai. Chamei o meu vizinho Fion para ir na floresta comigo, e quando já estava escurecendo, eu percebi que o Fion estava inquieto. Dizia ele que já era tarde e precisava ir embora. Ele suava muito. Então eu disse a ele: "Rapaz, eu sei que nunca vou achar a toca dessa criatura nesta floresta." Então o Fion me perguntou: "Mas se você sabe que não vai encontrar esse suposto animal aqui, o que estamos fazendo aqui então?" "Olha, desgraçado, eu vim te matar," eu disse, lhe acertando um tiro na perna. E em seguida ele tentou correr, mas eu fui mais rápido com o meu machado e o acertei na outra perna, a decepando. O Fion caiu e me implorava para não fazer aquilo. Eu disse a ele que ele mexeu com a filha do cara errado. Em seguida, eu dei um fim nele, separando membros por membro, e durante 30 longos minutos, eu só ouvi os seus gritos agonizantes. Bem,
Agora voltarei para o relato com as minhas palavras. O meu pai descobriu que o vizinho era fera, pois quando eu disse que a coisa que levou a minha irmã para o fundo da floresta era um lobisomem, ele acreditou em mim, pois já a minha mãe e o meu irmão, como não viram direito, eles disseram que era apenas um cachorro ou um urso, e que não era nenhuma criatura sobrenatural como eu imaginava. Ainda bem que o meu pai acreditou em mim. Ele pagou um detetive particular para encontrar pistas na vizinhança, e o detetive não só encontrou pistas, como também encontrou provas que foi o vizinho, pois haviam roupas da minha irmã na casa do maldito. O meu pai fez um trato com o detetive para que ele não acionasse a polícia, pois a vingança seria dele. Então, ali na mata, o meu pai incinerou o corpo do vizinho na floresta, e na semana seguinte nos mudamos para a Flórida. A minha família evita tocar no assunto da minha irmã, mas na verdade é que eu ainda sinto saudades dela. Ela estaria com 25 anos se estivesse viva. O meu pai recuperou as roupas dela na casa do vizinho e fez um enterro simbólico. E quanto aos policiais que vieram investigar, o meu pai contou toda a história para eles. Então, os dois policiais perguntaram para o meu pai apenas se aquele homem teve o que mereceu. E o meu pai disse que sim. Então os policiais foram embora e fizeram vista grossa, e foi aí que fomos embora de vez daquele lugar. Hoje ainda sinto falta da minha irmã, mas sei que ela está em um lugar muito melhor, e aquele louco maldito que fez isso com ela deve estar sofrendo, pagando pelos seus pecados. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Rick, mas não o Rick Grimes de The Walking Dead, pois quem me dera ter toda aquela coragem. Enfim, eu cresci em uma casa muito remota, localizada no meio da floresta. Era como se a casa estivesse isolada mesmo, porque não havia pessoas por quilômetros e muito menos uma escola por perto. Mas foi ótimo. O meu pai sempre me levou para caçar e explorar a floresta. E minha mãe tinha um jardim onde cultivava muitos alimentos. Bem, os alimentos atraíam animais, especificadamente coelhos. A questão era que toda vez que um coelho aparecia em nosso quintal, no dia seguinte ele estava morto. Devorados, por melhor dizer, e só ficava parte do pelo. Eles sempre tinham os seus membros devorados, e o que sobrava era sempre deixado ao longo da pequena cerca ao redor do jardim. Eu cresci assim, mas um dia, quando tinha 11 ou 12 anos, eu perguntei aos meus pais sobre isso, e eles me disseram que na semana em que nos mudamos para casa, eles pegaram um daqueles coelhos na varanda, e o bicho simplesmente não se assustou, e parecia até que eram domesticados. A minha mãe achou que era algum animal que estava os devorando, talvez uma raposa. O meu pai percebeu que nós tínhamos um vizinho que nós não conhecíamos, porém não haviam casas por perto. Então, eles estavam morando em algum lugar na floresta. E com o tempo, acabamos nos acostumando com os coelhos e às vezes deixávamos lanches na varanda que eles vinham e levavam. Mas um dia, o meu pai comprou uma câmera e a configurou no modo noturno para tentar ver quem estava matando os coelhos. Ele deixou alguns lanches na varanda, apontou a câmera e foi dormir. E quando ele acordou, ele descobriu que os lanches haviam sumido,
e rapidamente ele verificou a câmera. E foi aí que o que ele pegou nas filmagens me assusta até hoje. Você poderia ver uma figura peluda e negra correndo como uma pessoa corcunda pelo quintal, agachando-se na varanda, enfiando o lanche na boca e depois saindo correndo. E tudo em menos de 3 minutos. No dia seguinte, o meu pai encontrou a câmera na varanda quebrada e com um coelho morto. Aparentemente, aquela criatura não gosta de ser filmada. Contamos ao policial mais próximo, mas eles não encontraram nada quando procuraram. Isso foi há 11 anos, até que a minha família, muito assustada, resolveu se mudar daquele lugar. Boa noite.